Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pod Canal Saúde. É um prazer enorme ter você aqui com a gente a partir de agora. A gente está recebendo aqui hoje a doutora Ludmila Tolkensko. É difícil, doutora, Não falar é? seu nome, hein? Ela é odontóloga, né? Cirurgiã dentista, tem mestrado, doutorado, especialista em harmonização facial, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Você que tem uma história na odontologia de muito amor, de muita paixão. Você também é professora, né? Sou professora da Universidade Federal do Piauí e também tenho um curso de pós-graduação em harmonização orofacial. A harmonização facial é um conceito, né, de beleza que tem passado por uma transformação significativa. Se antes os procedimentos estéticos eram associados a intervenções cirúrgicas mais invasivas, hoje os avanços tecnológicos permitem que as pessoas cuidem da aparência de forma progressiva e de forma natural, né? Exatamente. Não adianta você não se cuidar. Então, tem paciente que chega assim, nunca fiz um procedimento, idade, mais de 50 a mais. Então, assim, vai precisar de muito mais coisa, muito mais procedimento do que quando uma pessoa já se cuida desde cedo. Então, o paciente chega com 20 e poucos anos fazendo um botox preventivo. Então, assim, esse paciente, mais na frente, ele vai ficar fazendo a harmonização e vai ficar fazendo aos poucos, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da mulher 50 a mais, vamos puxar para mim? Porque eu já sou uma mulher 50 a mais, é muito interessante, você traz aqui para a gente essa situação de que muitas vezes o que a gente pensa? Eu só vou quando eu já perceber ali os sinais do envelhecimento. Minha filha, ela tem 25 anos, mas ela já faz o botox preventivo, então ela já cuida ali da aparência. Tem uma pele jovem, é muito jovem ainda, mas ela já está prevenindo ali os sinais de envelhecimento. Exatamente. O que é que acontece? O paciente começa a aparecer aquelas ruguinhas em relação à tua filha, de 20 e poucos anos, e começa a aparecer a ruguinha na testa, já se incomoda. Então, não deixa passar muito tempo sem fazer a toxina botulínica. Por quê? Porque ele pode quebrar a pele e vai começar a craquelar a pele. E esse vinco que foi quebrado, para a gente consertar, vai demorar muito mais, demanda muito mais procedimento. Então, é melhor prevenir do que remediar. E outra coisa, por exemplo, a gente falando da questão do Botox, né, que faz parte de toda uma harmonização facial, os homens, cada vez mais, eles estão também indo atrás de colocar o Botox. Sim. E de forma preventiva, eu já chamo a atenção aqui para os homens mais jovens, que façam isso o mais cedo possível, porque os homens, eles têm uma forte tendência de fazer muito aquele... Principalmente assim, quando está na academia. Né? Aí vai fazer aquela careta, né? Então, assim, quanto mais você faz, mais o músculo ele vai começar a contrair mais tua pele. Contraindo a pele, quebra a pele. Então, para a gente ajeitar, demora muito mais. Agora, doutora Ludmila, eu vendo os seus casos, né? Eu acompanho o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você executa. E, assim, por todo esse envolvimento. Porque eu falo sempre que nas nossas profissões escolhidas e aquelas que muitas vezes a gente acaba entrando, transição de carreira, enfim. A gente fazer com amor e com dedicação faz a diferença. E eu vejo assim o cuidado que você tem, aquela mão levinha, todos aqueles como é que eu posso falar? O sentido de que, por exemplo, eu sou muito medrosa, né? E você tem essa característica que é muito própria tua. A gente precisa se colocar no lugar do paciente. Entendeu? Assim, eu também tenho muito medo. Eu não gosto, né? Eu tenho medo. Então, o que é que acontece? Se a gente não acolher nosso paciente, se a gente não entender as queixas, as dores desse paciente, não tem como a gente tratar. Eu vou tratar aqui, vou fazer só isso aqui. Mas o que incomoda nele não é isso, é outra coisa. É preciso identificar o problema, Exatamente. Porque às vezes nem existe a necessidade. Muitas vezes nem existe a necessidade.
E é nesse ponto que eu toco com você, porque eu conheço várias amigas minhas que fazem procedimento contigo e que falam, olha, Carla, fui lá na doutora Ludmila, queria fazer um monte de coisa, ela disse, não precisa. O menos é mais, doutora. Isso, exatamente. A gente tem que prezar pelo nosso paciente. A gente não pode pensar só em receber financeiramente, Claro. a gente tem que pensar no paciente. Será que isso que eu estou propondo vai ser bom para esse meu paciente? Então, a gente tem que sempre se posicionar e colocar no local dele, se colocar como se fosse um paciente. E quando a gente tem um profissional que está nos atendendo e que está sentindo, inclusive, ali o que a gente realmente quer, isso faz total diferença. Nos tempos de hoje, doutora Ludmila, a gente está muito conectada a essa questão da rede social, da beleza, de olhar as pessoas e querer ser igual àquelas pessoas e chegar, eu acredito que no seu consultório chega muita gente lá, olha, eu quero ficar assim, porque eu vi uma influenciadora fazendo isso e tal. Então, a gente fica muito nessa neura. Sim. Identificar isso é importante. Agora, é preciso também essa sensibilidade. Eu acho que essa tua sensibilidade tem feito a diferença Sim. nas suas pacientes, nos seus pacientes. Sim. O que é que acontece? Às vezes o paciente se olha no espelho e encontra coisa que não está lá. Né? Eu quero ficar igual, quero ter a boca da Angelina Jolie, por exemplo. Quero ter a boca da Angelina Jolie. Mas você não tem a constituição da Angelina Jolie. Então, você não vai ficar igual a Angelina Jolie, não vai. E essa coisa de fazer a comparação é muito do psicológico. Muito, né? muito. Às vezes, pacientes chegam por alguma decepção amorosa e aí vai atrás, procura fazer a harmonização facial. Só que, às vezes, o caso não está na paciente. O caso está no companheiro. E quando acontece isso, doutora, o que você faz? Você encaminha ali para um psicólogo? Ou você acaba fazendo esse papel? A gente acaba sendo um pouquinho de psicóloga também. A gente conversa, tenta colocar na cabeça da paciente. Inclusive, ontem mesmo estava conversando com uma paciente a respeito disso, né? Que elas, às vezes, se olham no espelho e não se enxergam o quanto elas são bonitas, como elas são. O que a gente vai fazer na harmonização é só melhorar. Sim. Né? Então, assim, eu não quero mudar a minha paciente. Se ela já é bonita, por como ela é, então não vou mudar as feições dela. Eu posso melhorar. Inclusive, falando um pouco sobre essa questão de não mudar a aparência, a gente também tem visto ultimamente, na internet inclusive, inúmeros casos. A gente teve, por exemplo, Sheila Carvalho, que já não se reconhecia mais. Então, são várias pessoas que acabam fazendo tantos procedimentos, e aí que eu falo para vocês a importância da escolha de um bom profissional, e sempre que eu trago um profissional aqui no nosso Canal Saúde, eu trago com toda a responsabilidade de pesquisa, de conheço o trabalho da doutora Ludmila, assim, tem uma responsabilidade muito grande. Eu sempre trago profissionais que têm muito respeito e essa questão de ética que deve estar acima de qualquer coisa. Claro. Né, doutora? Sim. Porque as pessoas estão fazendo muita coisa exagerada pela questão financeira. Exatamente. O que é que acontece? O paciente, às vezes, não se reconhece, quer mais, quer mais. Você, como profissional, tem que saber dizer, não, já deu, já está suficiente, você já está bem do jeito que está. E, às vezes, alguns profissionais que não querem seguir digamos assim, ir por esse lado, eles colocam mais, pensando na parte financeira deles, sem esquecer que o paciente é uma pessoa. É um ser humano que está ali. É um ser humano que está lá. Né? Então, assim, realmente está tendo vários casos de remoção da quantidade excessiva de preenchedores. Claro que o preenchimento não vai fazer mal. Se você colocar o preenchedor nos locais certos, onde os pacientes eles sofrem perda de estrutura óssea com o passar do tempo. A gente tem uma reabsorção óssea, a gente tem afrouxamento dos ligamentos faciais, a gente tem pitose de gordura. Então, natural, faz parte. Né? Tudo isso faz com que o paciente tenha uma queda, tenha uma pitose facial, como a gente fala, uma queda na face. Se a gente preencher... Por isso que o ideal é levantar essa face? Exatamente. Se a gente preencher em locais estratégicos, o que acontece? A gente vai conseguir levantar esse rosto.
Não só o preenchedor, a gente falou do preenchedor e a remoção de preenchedores, mas a gente pode utilizar fios para ajudar, para poder fazer esse lifting facial com fios. Então, assim, a harmonização facial tem uma gama de procedimentos que você pode utilizar para melhorar a qualidade da pele do paciente. E é importante que se diga que cada caso é um caso, né? Nós somos seres individualizados, entendeu? Então, assim, o que faz para Carla não é o que vai dar certo para a doutora Ludmila. Exatamente. O meu tipo de rosto é meu tipo de pele, né? Tem peles acneicas, por exemplo. Tem vários tipos de pele. A minha pele também ela é um pouco acneica. E aí tem várias situações diferenciadas para cada tipo de paciente, né? Então, assim, quando a gente fala da harmonização facial, uma pele mais jovem, que ela quer só preparar a pele dela ali para o futuro, ela tem um botox, tem uma certa faixa etária que já precisa ali fazer um Sculptra, que é um bioestimulador de colágeno, Isso, né? E tem vários outros, né? Tem várias coisas que a gente pode melhorar a qualidade da pele, inclusive tecnologias que a gente pode utilizar, né? Então, assim, como você falou, tem pacientes que o meu rosto vai ser diferente do outro paciente. Tem paciente que liga e pergunta para minha funcionária e pergunta quanto é que está a harmonização facial. Mas a harmonização facial ela tem um leque do que a gente pode fazer ou não. Então, não tem como eu passar orçamento por telefone. Não tem. O mais correto é você fazer a sua consulta personalizada. Exatamente. Você vai lá, conversa, passa 1 hora comigo, conversa, a gente tira todas as dúvidas. Ela é paciente, viu, gente? A doutora Ludmila é maravilhosa. Tira todas as dúvidas, dos medos deles. Porque, às vezes, tem gente que diz, doutora, eu tenho medo de fazer 1 ml de ácido no lábio e ficar com um bico muito inchado, com a boca muito inchada, um bico de pato. Só que não vai ficar. 1 ml é muito pouquinho para deixar um lábio bem inchado, entendeu? E hoje também, o que está acontecendo? Com esse boom dos famosos fazendo essas remoções, tem muitas pessoas que estão ficando com mais medo ainda Exatamente. de fazer esses preenchimentos, porque já ficam imaginando o que vai acontecer comigo. Será que eu vou ficar super inchada? Será que meu rosto vai ser pior? E aí eu vejo também que está vindo aí uma onda muito das pessoas já terem aquele medo, o que é péssimo. Por quê? Porque a gente vai retardando o envelhecimento e aí, quando você deixou cair para tentar levantar, é muito mais difícil. É muito mais difícil, vai partir para a cirurgia. Só que ninguém conta que essa parte cirúrgica, o paciente pode ficar sem sensibilidade da pele. Então, assim, é muito mais agressivo. A cirurgia deve ser a última alternativa. Exatamente. Eu sempre penso assim, eu acho que em questão da harmonização, ali, o que você puder fazer... Para evitar, para retardar essa cirurgia, você tem que fazer. É muito melhor, né? Eu, particularmente, gente, eu cuido muito aqui de mim, faço a harmonização facial, comecei fazendo ali o Botox, depois o Sculptra, que é o preenchedor. Que é o bioestimulador. Que é o bioestimulador de colágeno, que é maravilhoso. E o que é o bioestimulador? Deixa eu tentar Bora explicar. Aproveitar para explicar. Explicar um pouquinho. O bioestimulador é uma substância que a gente coloca na derme profunda, derme média, que vai estimular suas células a produzirem o colágeno. Que a gente perde a partir de 25 anos. A partir dos 25 anos, você já pode começar a pensar a fazer o bioestimulador. Então, não é a substância que vai produzir o colágeno, são suas células, que são os fibroblastos que estão lá na sua derme. Então, eles que vão produzir o colágeno, que a gente só vai fazer um estímulo de colágeno, né? Então, por exemplo, o Sculptra é uma substância que é o PLLA. E o PLLA é maravilhoso, porque ele estimula bastante essas células, acorda esses fibroblastos para poderem produzir o colágeno. Além do Sculptra, o que a gente tem mais hoje no mercado? Bioestimulado? Temos muitas coisas. Então fala aí pra gente. Temos muitas coisas. Tem de estímulo de colágeno. Temos o Sculptra, temos a Eleva, temos os próprios fios de PDO, tem os fios de policaprolactona. Então, tem várias coisas para estímulo de colágeno. Então, assim, uma 40 a mais, como eu. É uma paciente 40 a mais. Como é que a gente vai fazer um estímulo de colágeno? Se você tiver com a pele bem tratada, faz pelo menos uma vez por ano. Isso vai depender muito de cada paciente, da avaliação. Uma vez por ano só.
não é? É um investimento na sua É um pele. investimento na sua pele. Falando em investimento, doutora Ludmila, lá na tua clínica você formatou um modelo inclusive, de pessoas que têm muita vontade de fazer a harmonização facial e que às vezes acham que isso é muito impossível. Né? Eu acho que você também teve essa questão dessa sensibilidade de pensar no próximo, né? No sentido de dizer, eu também posso fazer a harmonização facial, é algo que eu consigo pagar. Isso. Você acha que isso fez com que tantas outras pessoas que às vezes talvez nem vissem oportunidades começassem a ver? Sim. Como é que você pensou isso? Então, o que é que acontece? Além do meu consultório, além da clínica, eu tenho uma escola. E Sim. na escola a gente faz os procedimentos a preço de custo. Então, como a gente faz esses procedimentos a preço de custo, barateia muito para o paciente fazer. Então, como é que é? Sou eu, que sou a professora coordenadora, tenho outros professores e a gente tem os alunos que estão se especializando na harmonização facial. E aí, o que é que acontece? Esses alunos vão atender esses pacientes. Então, barateou muito. Olha aí, tá vendo, gente? Então, assim, é uma oportunidade, na verdade, né, que foi pensada aí por ela, por esse grupo de outros profissionais, através dessa escola, né, a qual ela é professora. E isso tem facilitado muito a vida de muitas pessoas que têm o sonho ali de estar fazendo a sua harmonização facial, porque, de fato, eleva a autoestima, Sim. a gente se sente bem, faz bem para a gente. E é tão gratificante a gente escutar do paciente, doutora, eu estou me sentindo linda. E isso mudou minha vida. Então, assim, quando os pacientes mandam mensagem, quando eu escuto, eles chegam, doutora, eu vim aqui só para lhe dar um abraço. Porque são tantas histórias, não é, doutora? Sim. Eu acho que nas nossas vidas, cada um de nós, eu falo isso num contexto geral, todos nós podemos ajudar alguém de alguma forma. Então, seja na sua profissão, né? Seja voluntariamente, se doando ali em alguma ONG, procurando realmente fazer esse trabalho social, pensar no próximo, até porque isso aqui tudo é uma passagem. Isso é um papel que todo mundo teria que fazer. É missão. É uma missão. Né? Então, quando você faz isso, você faz com amor, faz como missão, você vê um resultado tão significativo na sua vida e Deus prospera, parece que as coisas elas passam a caminhar muito mais. Sim, sim. Né? Mas quando você é aquela pessoa muito amarrada, que você pensa assim, mas eu sou um profissional aqui nessa área, eu paguei cursos e cursos e mais cursos, eu só faço se for nesse valor, eu só faço se for por esse preço, porque eu estou pensando aqui só no financeiro. E aí, o que acontece? Muitas vezes nem dá certo, porque o que eu vejo hoje na humanidade, o que eu acho que a gente precisa repensar, é sobre os nossos valores. Sim, concordo demais. Olha, já chegou o ponto da paciente querer fazer, aí eu olho para a cara dela e converso com ela, doutora, mas eu não consigo. Eu disse, não, quer saber? Senta aí, vamos fazer. Vamos lá para a escola. Não, às vezes eu faço até no consultório. No próprio consultório. Né? Aí eu disse, não, e doutora, como é que eu vou pagar? Depois você me paga, depois a gente conversa. Aí a gente consegue fazer. Então, assim, só o fato da gente olhar para o paciente, ver ele como uma pessoa, eu acho que a gente... Entender as dificuldades que cada um de nós Exatamente. Passamos, né? Entender Exatamente. os momentos. É claro que tudo isso tem ali aquele preço colocado, porque são produtos realmente muito caros, né? Quando a gente fala da odontologia, a odontologia, inclusive, é um curso que a gente sabe que ele requer... Sim. Ali vários aparatos, né? Cadeira odontológica, tudo é muito caro. Tudo é muito caro, então é um custo-benefício. E na harmonização tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Sai caro pra gente. É assim, mas às vezes eu brinco, olha, mas se eu não puder te dar, eu tô ruim, né? Sim. Se eu não puder fazer isso de graça para ti, aí fica ruim, né? Às vezes eu faço muita coisa para vários pacientes, pensando no bem-estar deles. Isso é maravilhoso. Por isso que eu convidei ela para vir aqui no nosso podcast de hoje, porque eu queria também trazer um pouco disso, sobre essa questão mesmo da gente olhar para as pessoas com mais humanidade, da gente também se colocar no lugar do outro. E quando a gente fala de um profissional na área da saúde, a gente sabe que
são profissionais que fazem com amor, mas nem todos fazem com amor, né? Então, tem alguns que só fazem ali pensando no dinheiro, infelizmente. No dinheiro, né? E Claro muitos, que você inclusive... tem que pensar. Claro, você tem contas para pagar. Claro. Mas, assim, se você puder ajudar, por que não? Por que não, né? E, assim, às vezes, é aquela mesma situação que a gente estava falando. Os casos que muitas vezes a gente vê aí de coisas absurdas na harmonização facial acontece muito com profissionais que realmente só querem fazer para dizer, ó, faz isso, faz aquilo, é tanto, é tanto, é tanto, vai pensando muito nesse lado financeiro. Então, quando você escolhe um profissional que tem essa questão da ética, de chegar para você e dizer, olha, você não tem necessidade de fazer isso. Eu sei que você está querendo, está colocando várias coisas na sua cabeça, mas não existe essa real necessidade. Sim. Então, isso prova realmente a ética que o profissional tem, né? E é o que, de fato, a gente está precisando nos tempos de hoje. É alguém para dizer não. É alguém para dizer não, né? Esses dias, inclusive, eu estava gravando um vídeo nas minhas redes sociais e aquele vídeo que você faz sem nenhuma pretensão e que acaba gerando assim uma repercussão enorme, e eu tomei até um susto, né? Porque eu estava falando sobre essa questão de vai montar um negócio, quando você coloca um negócio, 90% das pessoas que são seus amigos, eles não vão te prestigiar. 10% ali... Eu vi, eu achei maravilhoso. Você viu esse vídeo? E é dessa forma, como você falou. Né? Assim, as suas pessoas que são do seu convívio, que sabem que você é uma excelente profissional na área da odontologia, faz mais caro com outros profissionais, mas não lhe busca, porque não quer ver você melhor do que ele. E é isso que está acontecendo. Eu acho que quando eu fiz esse vídeo despretensioso, mas que tocou em muitas pessoas, porque, de fato, é o que está acontecendo entre a humanidade. As pessoas estão cada vez mais pensando em si, pensando cada vez menos no próximo, e aí tem muito essa questão de eu não vou querer que ela cresça mais do que eu, né? Então, a gente precisa realmente evoluir muito com isso. Sim. Na tua profissão, eu imagino que não seja fácil. Não, é só o que tem. Só que eu acho o seguinte, que, ensinamentos, eu acho que é o que a gente pode transmitir para o outro, né? Então, assim, eu pego vários ex-alunos e disse, olha, você vai me acompanhar, vou te colocar agora para ser professor, você vai me acompanhar na clínica. Então, assim, eu realmente pego na mão desses profissionais, que eu vejo que são profissionais que têm mais ou menos a mesma mentalidade que a minha, né? Então, eu pego na mão e olha, agora a gente vai crescer junto. É aquilo que eu falei do vídeo. A gente conhece os 10% que estão com a gente. Por incrível que pareça, a gente pode tentar se enganar. Porque às vezes a gente tenta se enganar. A gente sabe, a gente gosta tanto de um amigo, gosta tanto de uma amiga, a gente gosta tanto daquela pessoa que a gente não consegue enxergar que aquela pessoa não faz a mesma coisa com a gente, porque é sobre a gente, não é sobre elas. Exatamente. Né? E quando você passa a ver as coisas dessa forma, você entende. Então, eu acredito que você ali dentro da tua profissão, dentro da odontologia, seja lá no consultório seu, seja como professora na sala de aula ou mesmo nessa escola, você consegue, de fato, perceber as diferenças de mentalidades humanas, né? Sim. Você consegue ver quem realmente é mais humano e quem é mais para o financeiro, quem quer crescer a todo custo. Então, quem quer crescer a todo custo, eu não quero do meu lado. Não quero. Realmente, eu faço esse apartheid, digamos assim. Eu acho isso importante demais. Vocês estão percebendo? A gente veio aqui para falar sobre harmonização facial e a gente acaba dando uma aula de vida, porque esse podcast ele tem muito disso. O que eu quero para cada um de vocês que me assistem aqui é justamente trazer pessoas, seres humanos, histórias que façam a gente evoluir mesmo, tá? Então, a gente tem aqui uma das grandes profissionais do nosso estado, a doutora Ludmila, mas trazendo à tona algo que ela vivenciou na faculdade, durante essa vida inteira aí dedicada à odontologia, e a nossa vida real, que é isso, cobra engolindo cobra, é todo mundo querendo estar, mas a gente precisa entender, e eu acho que a nova geração, ela precisa visualizar a vida de uma forma diferente. Por exemplo, olha, eu estou iniciando a minha carreira, eu estou estagiando, eu estou aprendendo, nem tudo é sobre ganho, então, é tudo
é cada fase, sabe? Na vida, tudo tem o seu tempo determinado. Você não começou Não comecei ontem. ontem. Não. Então, assim, para eu chegar até onde eu tô, até aqui, eu passei por muita coisa. Então, assim, não é o profissional, mas sim é a pessoa que está aqui, né? Então, eu acho que é isso que está faltando muito nas pessoas, enxergar o outro. Enxergar o outro. E o que que você daria de conselho aí para quem está assistindo a gente aqui no podcast, para quem está te vendo nessa entrevista, para quem quer trabalhar na harmonização para facial e para quem também quer fazer uma harmonização facial com você? Então, vamos lá. Quem quer entrar na harmonização, profissional da saúde que quer entrar na harmonização, quais são os profissionais que podem fazer a harmonização? Médico, dentista, biomédico, enfermeiro, biólogo. Então, já tem um leque muito grande de profissionais que podem exercer essa profissão de harmonização facial. Uma dica para escolher o profissional: observem o rosto desse profissional. Tá? Isso é demais. Se ele está muito exagerado, então sinal que ele gosta do exagero. Se ele está mais natural, se você pensa que se você gosta de pessoas mais naturais, né? Então vá atrás de um profissional que é mais natural, que pareça ser mais natural. Claro que eu já fiz vários procedimentos, claro, mas nenhum deles me deformou, né? Porque às vezes tem profissional, sim, que erra a mão. Se ele exagera no próprio rosto... Imagine no rosto do paciente. Imagine no rosto do paciente. Né? Aí fica bem complicado. Exatamente. Eu venho de uma época aqui no Canal Saúde, da odontologia, inclusive, que estava naquela guerra ali do odontólogo poder fazer a harmonização facial. Eu ainda cheguei a pegar um pouco disso. Sim. Né? E eu lembro bastante, assim, quanto que foi desafiador, inclusive para mim, ainda hoje, como jornalista, como apresentadora de um programa de saúde, porque vários profissionais da área médica não aceitavam o odontólogo, a odontóloga fazendo a harmonização facial, e ali se iniciou uma guerra. Uma guerra. Digamos assim, uma guerra. Mas que bom que isso resolveu. Sim. O que acontece? Médico e dentista, eles podem prescrever, eles podem fazer cirurgia. Então, assim, digamos, a guerra foi mais não pela odontologia, quem é formado em odontologia não saber fazer. A gente estuda face a vida inteira. Então, como é que a gente não sabe? Um bucomaxilo, ele opera fraturas de face, ele faz reposicionamento de estrutura óssea. Como é que ele não vai saber fazer uma toxina botulínica? Não sabe onde é que é a localização dos músculos de osso? Gente, a gente estuda isso o tempo inteiro. Então, assim, não tem como. Então, é um caminho sem volta. E outra, a odontologia é a única de todas essas que eu falei, é a única que tem especialização em harmonização orofacial. Tá? Então, assim, é a única que pode se dizer especialista em harmonização orofacial. Nem medicina não tem, nem médico não tem. Eles fazem dermatologia e fazem uma subespecialidade. Né? Mas a especialista em harmonização é a odontologia. É a odontologia. Então, assim, que bom que isso foi resolvido. Sim. Inclusive, eu fico muito feliz em ver você falando aqui para mim hoje que vários outros profissionais podem também se especializar na harmonização facial. É isso que a tua escola faz, né? Lá na minha escola, a especialização é em especialização orofacial. Então, orofacial é só dentista, né? Mas tem especialização... Na verdade, os estudantes, eles participam ali como voluntários para fazer os procedimentos? Como é que funciona mesmo? É assim, a gente tem clínicas, digamos, são 12 alunos por turma. Da especialização. E esses 12 alunos, eles vão atender os pacientes. São alunos que já formados, já são dentistas formados, que vão estar aprendendo a fazer a especialização. Aplicação de botox, preenchimento, claro, com um profissional já
habilitado, um especialista Entendi. do lado. Então, Isso assim, facilita muito, inclusive, financeiramente para quem se inscreve. exatamente. Porque é preço de custo. Sim. Né? Então, a gente não pode falar valores, mas é preço de custo. Ah, então fica maravilhoso, né? Muito mais A gente em já conta. sigam aí a doutora Ludmila, tá? Para vocês pegarem mais informações, tá? A gente vai colocar aqui para vocês o Instagram dela, mas a gente fica muito feliz em ver que existem inúmeras possibilidades daí de você estar fazendo a sua harmonização facial, você se sentindo bem, você se sentindo bela. E se de repente você também fez uma harmonização facial e não deu certo, A gente consegue remover, a gente consegue consertar, digamos assim. A gente consegue dá para resolver o remover problema. tudo. Dá. O ácido hialurônico a gente consegue remover, tem uma enzima que a gente coloca, uma hialuronidase, a gente consegue remover tudo, tá? Dentro da harmonização facial, doutora, quais são os procedimentos mais procurados, hein? Mais procurado, preenchimento labial, principalmente Ai, agora no gente, carnaval. preenchimento labial é tudo, eu faço. E eu vou dizer bem que uma coisa para vocês. Confesso, demorei muito a fazer, porque eu tinha medo. Eu acho que o medo é uma das coisas que mais tira a gente. Sim. Mas aí depois que faz, gosta, quer ficar fazendo direto. Aí você não vive mais sem, doutora, porque além de tudo, o preenchimento, minha gente, a minha boca, ó, o preenchimento labial, ele além de ficar lindo, ele também tem uma coisa que ajuda muito nesse negócio do código de barras. Sim. Né? Que é o código de barras, é aquele que aparece aqui, que a boca fica assim, ó, e a gente vai envelhecendo, ele vai aparecer. Com certeza, com certeza. E aí, assim, além dos preenchimentos, tem os fios, tem as tecnologias, que é o laser, tem ultrassom microfocado, que a gente pode falar horas sobre eles, que eles são maravilhosos, né? E uma das partes também que eu acho que dentro da harmonização facial as pessoas mais procuram é essa questão do bigode chinês. Sim. Ai, minha gente, bigode chinês. Não é fácil, não. Mas Não, se resolve. É com, resolve. é com Normalmente, às vezes, o que é que acontece? O paciente ele tem perda óssea, de estrutura óssea, nessa região aqui do ladinho da asinha do nariz. Então, ele reabsorve. Quando reabsorve, o que é que acontece? Cai tudo. Lembra que a gente falou que reabsorve osso, reabsorve. Então, tem a pitose facial, aí cai tudo. Quando cai tudo, a gente precisa preencher em lugares estratégicos para fazer como se fosse um pilar de uma casa. Então, se a casa não tem pilar, como é que eu vou construir essa casa? Não tem como. Dá. Então, a gente vai fazer o pilar, que é o preenchedor. Preenche nessas regiões estratégicas, para quê? Para poder levantar. Ah, mas aí depois começa a passar fio. Primeiro, se quiser, pode fazer a ultrassom microfocado, porque o ultrassom microfocado ele faz a compactação da gordura e faz também um lifting facial. E estimula colágeno também, o que toda mulher quer. Oh, maravilha. Pra gente ficar linda, maravilhosa, igual nós duas aqui, ó, só na harmonização facial. Doutora Ludmila Tolstenko, o nome dela é difícil. Muito. Gente. Ai, lindo. Obrigada pela participação aqui no nosso Canal Saúde. Quero você várias outras vezes, porque é muito bom a gente conversar com alguém que a gente se identifica. Sim. Obrigada. De nada. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio aqui no nosso Canal Saúde.